Bom dia! Como é que foi o final de semana de vocês? Espero que tenha sido bom. Eu estou muito feliz com a repercussão positiva do meu vídeo sobre as tarifas do Trump. Não esperava totalmente. Pedi ajuda para alguns camaradas no Reddit. Vocês estão de parabéns por terem me apoiado e me ajudado nesse momento. Depois eu vou colocar em outros lugares também. O cabelo tá bagunçado, mas é isso. Depois a gente corta isso e faz um vídeo melhor. Esse sábado, minha esposa me levou para ver Super-Homem. Essa mulher é uma santa. Cara, que filme delicioso. Eu vou tentar fazer uma ligação entre o Super-Homem e o punk rock. Eu sei, ousado, pra você que não viu o filme, vai parecer que não tem nada a ver. Eu vou tentar não dar spoilers, porque é um filme muito bom e eu gostaria que todo mundo fosse ver. O James Gunn, que é o diretor desse filme, ele tem o dom de escrever histórias humanas e pegar grupos de revista em quadrinho. Mas eu sou um nerd. Mas vamos voltar aqui para o ponto de o que o Super-Homem tem a ver com o punk rock e se ele é woke ou não. Eu acho que essa é uma boa discussão pra gente. Para começar, eu queria falar sobre o James Gunn. Ele é um diretor fantástico para construir relações. Não é o melhor diretor do mundo. Ele tem uma assinatura dele muito clássica, muito óbvio você ver um filme do James Gunn e saber que é o James Gunn. Porém, ele conseguiu se reinventar. Cancelaram ele na internet por coisas do passado. Eu não os culpo, porque a esquerda faz a mesma coisa. Eu acho que a gente trata as pessoas públicas muito como divindades que não podem sair da linha que a gente espera por elas. O Super-Homem também fala sobre isso. Sobre essa facilidade que as pessoas têm de se tornar heróis e vilões devido às redes sociais. O que é uma verdade. Existe até uma analogia sobre você ser preso no sistema, conhecer o sistema por dentro e tentar se libertar. Esse Super-Homem ele vem para desconstruir um Super-Homem que era o escoteiro, o defensor do jeitinho americano, e trouxe o Super-Homem para a essência dele, mas uma essência que não só estoica de vir o Super-Homem. Ele voltou para a essência do Super-Homem defensor dos fracos. Aqui, a primeira descrição do Super-Homem na primeira aparição dele no revistinha em quadrinho. Eu acho que o James Gunn, ele conseguiu retornar isso a um exercício que eu venho vendo com a imagem do Super-Homem nos quadrinhos, de deslocar ele dessa propaganda americana. Entenda, quando eu critico o sistema americano, eu não estou criticando o povo, eu não estou criticando as pessoas, eu estou criticando um governo que por mais de vezes interferiu diretamente na política de países independentes e que vem por anos ditando o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Que como um punk rocker, você tem que começar a criticar e pensar por que o jeito americano é o melhor. Por que é a coisa certa a se fazer? Por que eles são a polícia do mundo? Pensa bem, como o Super-Homem foi deturpado com o tempo, ele sempre lutou contra os mais fortes, ele sempre lutou contra os opressores e sempre foi um símbolo de justiça. Ele foi o primeiro personagem, antes mesmo do Capitão América, a dar um soco na cara do Hitler, antes da Segunda Guerra começar. Os autores do Super-Homem, que eu vou colocar aqui, sempre tiveram essa visão de ele é um símbolo de combater injustiças. Então eu acho que a gente precisa levar muito isso em consideração, entender o que aconteceu durante a história do Super-Homem, que ele foi enlatado como um clichê do American Way of Life. Não é culpa totalmente dos americanos, mas sim de uma indústria que tende a extrair tudo de um tema, de um personagem, um gênero, de tudo, para lucrar o máximo possível. Eu não estou fazendo juízo de valor sobre esse tipo de coisa, porque no final das contas, a gente tem que trabalhar com coisas que vão nos trazer lucro. Porém, eu acho que o lucro sempre tem que estar seguido da ética. E quando você só pensa em lucro, a ética fica de lado. Foi isso que aconteceu com a indústria americana, que foi se expandindo depois de ter aprendido muita coisa durante a Segunda Guerra Mundial. Ela se expandiu como um símbolo do correto, do certo. Mas a gente teve vários problemas durante o tempo, principalmente relacionado à indústria americana, onde conceitos éticos foram deixados de lado. Por exemplo, o caso do cigarro. Eles compraram pesquisas científicas para dizer que o cigarro fazia bem. Quando o lucro é mais importante que a ética, você transforma símbolos em apenas produtos na sua prateleira. E isso nos coloca no segundo ponto que eu queria falar sobre esse vídeo. O Super-Homem é woke? Eu acho que o woke se tornou uma expressão vazia. Tudo é woke, e se tudo é woke, nada é woke. Eu acho que quando você coloca um Super-Homem
que se importa com os fracos, um super-homem que quer fazer o bem. Você está voltando para a essência de um super-homem bom, de um super-homem que é realmente o defensor dos fracos. Um super-homem que foi um extraterrestre, que veio para a Terra, e ele não é só um imigrante nos Estados Unidos, ele é um imigrante no planeta Terra. É um super-homem que está tentando ser humano, e isso diferencia ele tanto do super-homem do Zack Snyder. O super-homem do Zack Snyder, ele era um deus estoico, que carregava o mundo nas suas costas. É muito mais voltado para uma figura mítica, parecido com Hércules, Jesus Cristo, e esses seres muito mais distantes da humanidade. Pense bem. Apesar de Jesus Cristo ter sido um cara legal, a figura que se construiu ao redor dele é de um ser santo, um ser ilibado, um ser que mantém a sua distância dos mortais, sendo que ele era um cara que andava com a galera. Se você pensar bem, o super-homem, ele passou por algo muito parecido com o tempo de que Jesus passou. Que era um cara extremamente humano, que andava com pessoas do cotidiano. Com o tempo, por ter se tornado um símbolo religioso, ele foi perdendo essa humanidade dele e virando essa figura santa. O que é um problema, porque isso afasta ele das pessoas. E ele precisa se aproximar das pessoas, ele precisa trazer esperança das pessoas. Você precisa olhar para essas figuras e falar, caramba, eu preciso ser igual a ele. Então, eu acho que o James Gunn acertou nesse ponto. E quando eu falo sobre o punk rock, é porque ser punk rock é ser contra tudo isso, é ser contra o sistema. É lutar e pensar, será que eu não tô anestesiado e só aceitando e lutando para manter um status quo, confundindo direitos com privilégio? A partir do momento que a gente se incomoda que um filme é woke, e eu entendo por que isso acontece, a indústria percebeu uma fonte de renda desse mercado onde minorias, existe um ganho disso. Ela fez como nos antigos gêneros, como western, comédia, ela saturou e extraiu toda a possibilidade de lucro desses gêneros, tornando assim a pauta vazia. E apenas fazendo enlatados para que a gente consumisse esses enlatados sem consistência. E o público não é burro. O público percebe, caralho, isso aqui é só lacração, entendeu? E a culpa não são desses grupos identitários. A culpa é de uma indústria que quis saturar um gênero, o que sempre acontece. Então, existe, às vezes, respiros como esse próprio super-homem, que tenta lidar com essas pautas com mais substância. E a substância é o que faz com que a gente esteja aqui discutindo sobre isso. E que esse super-homem vai virar uma pauta de discussão, porque ele pisa no calo de várias coisas que acontecem hoje na nossa sociedade. Será que a gente tem que aceitar tudo o que está acontecendo? Será que quando a gente decide cancelar uma pessoa nas redes sociais é o certo a se fazer e não tentar olhar para aquela pessoa como um ser humano? Que a gente precisa descarregar tanto ódio sem olhar para o mais fraco? Ele critica relações internacionais, o cerne do filme é isso. Ele critica que a gente tente enxergar além do que nos vendem, a falta de ética atualmente no jornalismo e o quanto o mundo precisa de um jornalismo mais ético, onde não pensem só em cliques, pensem na busca da verdade. Ele critica pessoas bem intencionadas também podem prejudicar situações, o que é muito bom. Ele critica o quanto é perigoso super ricos estarem dentro da estrutura do Estado e que como o poder financeiro pode acabar causando injustiças estatais, injustiças para a pessoa e maquiando os seus interesses em fazer o bem. E eu não sou ingênuo ao ponto de não entender que essa é uma crítica sim, que a Warner não é boazinha. E ela não tá parando e falando, ah não, beleza, pode me criticar aí que aí a gente vai mudar o sistema. Não, toda grande indústria, ela faz um cálculo de padaria. Como na Barbie aconteceu, que foi uma crítica contra o machismo, a Mattel e etc. Eles fazem um cálculo de padaria e pensam assim, essa crítica vai me trazer lucro? Em curto e médio prazo? Não? Então eu vou boicotar. Sim, vai. A Warner, ela tá desesperada porque do mesmo jeito que o gênero de herói tá saturado. E a Warner tem as propriedades intelectuais de heróis famosíssimos e quase centenários. Então, para ela, deixar o James Gunn fazer essas críticas contra o sistema não faz diferença. Porque, no final das contas, é tudo sobre o lucro. E a gente passou por décadas e décadas de propaganda americana que o brucutu vai lá, invade o país e tem justificativa para isso. E é por isso que no nosso inconsciente, no nosso imaginário, é muito difícil questionar essas atitudes, principalmente de uma potência imperialista contra os Estados Unidos, porque foram anos e anos de propaganda para que a gente ache que isso está certo. Pensa bem, os Estados Unidos aprendeu essa propaganda com os caras que conseguiram convencer um povo de que outro povo é inimigo deles, direto. Então, são anos e anos de propaganda muito efetiva. O que cabe a gente, e cabe ao punk rocker, é questionar e entender que por que a gente tá tão anestesiado? Por que a gente tá lutando tanto para manter um sistema que só quer extrair e extrair e extrair da gente? Eu sei que para muita gente que vai comentar aqui, que sempre tem, e lembre-se, eu não sou seu inimigo, é muito difícil abrir mão do status quo, do que já tá definido. É muito difícil você parar e questionar
questionar o porquê que a vida é assim, por que esses ideais são dessa forma. E é muito difícil ver um super-homem humano, que no final das contas, tudo que ele quer é ser humano, é ser aceito, é dar o seu melhor para salvar o máximo de pessoas no final do dia. E esse tipo de super-homem tá faltando dentro de você. E que talvez hoje em dia, ser punk rock não é usar o cabelo bagunçado, cortar a roupa, usar coisas feitas por você mesmo, mas é a essência do movimento, que é questionar e entender o porquê o sistema quer que você o defenda. Ficamos com essa reflexão. Eu espero que vocês comentem, eu espero que vocês falem. Discordem que eu vou responder no comentário aí. Pessoal, gostei muito dos likes, mas se inscreve também. Vamos discutir, vamos conversar. Eu acho que pode ser uma boa. O meu canal, minhas ideias, e eu gostei muito do retorno que eu tive no último vídeo. Muito mesmo. Vocês são maravilhosos. Até os que não gostam de mim. Continua aí. Você é um cara legal. No fim das contas é isso. Pretendo fazer mais vídeos na semana, expandir a nossa discussão para outras coisas, e coloca aí no comentário sobre o que você gostaria de discutir. Levanta essa bola. Se eu estou me contradizendo e se você acha que a minha lógica não faz sentido, coloca aí. Eu vou tentar responder ou fazer um vídeo pra gente experimentar e esticar esses conceitos. Beijo pra todo mundo e bom trabalho. E até mais.